Olá, seja muito bem-vindo de volta. Mais uma vez, como eu sempre faço inicialmente, quero agradecer a sua audiência. É ela, como eu repito sempre, que me motiva a estar aqui. Não é fácil, o que me motiva é o seu acesso. No vídeo anterior, se você não assistiu, peço que volte lá e assista para poder entender, essa linha de raciocínio que eu estou tentando seguir. Eu fiz uma reflexão filosófica, traçando um paralelo entre o mito da caverna de Platão, ou a alegoria da caverna de Platão, e o momento que nós estamos vivendo de pandemia. Hoje eu quero fazer novamente uma reflexão, mas fazendo um paralelo um pouco mais próximo na história. Um paralelo com o século XVIII, um século chamado de século da racionalidade ou século da razão. No entanto, um dos assuntos que eu queria tocar hoje é quanto a uma frase falsamente atribuída a Voltaire, mas que vem muito a calhar, fazia parte, falsamente atribuída a ele, porque fazia parte da forma dele pensar. Ele dizia que eu posso até discordar de você, mas defenderei até a morte o seu direito de emitir o seu pensamento. Então veja só, é como se eu dissesse que eu não concordo com o que você fala, mas eu vou defender até a morte o teu direito de discordar de mim. Isso representa a liberdade da expressão de pensamento que está tão ameaçada nos dias de hoje. Nesse sentido, o que eu quero tratar? Eu quero tratar aquilo que alguns pensadores, filósofos, historiadores chamam de falácia da falsa dicotomia. Os prisioneiros só tinham acesso a uma única verdade, aquilo que era refletido no fundo da caverna, as sombras. Para eles, aquilo era a realidade. Para os que estavam fora da caverna, aquilo que eles viam com os próprios olhos era a realidade. Isso implicaria dizer, dentro dessa norma da falácia da falsa dicotomia, que somente o que estava lá fora era a verdade. Ou, em contraponto, somente o que estava dentro da caverna era a verdade. Ou seja, como conclusão, se o que está fora da caverna é a verdade, automaticamente o que está dentro é mentira. São coisas completamente diferentes, distintas. E quando se adota essa vertente, que só isso aqui é verdade, que então isso é mentira, ou que só isso aqui é verdade, que então isso é mentira, aí você tem formado a falácia da falsa dicotomia. É muito comum que se use de anacronismo para tirar do contexto e assim conseguir defender a falácia da falsa dicotomia. O que isso faz? Faz com que as coisas sejam antagônicas. Mas você não precisa ter verdades antagônicas. No nosso exemplo da caverna, por exemplo, do vídeo anterior, as duas realidades eram verdadeiras, só que em contextos completamente diferentes. Então não são excludentes. Uma verdade não vai excluir a outra. O que era verdade para quem estava fora era diferente da verdade de quem estava dentro. Só isso, nada mais. O antagonismo muitas vezes também pode resultar em falácia da falsa dicotomia. Um método bastante simples para descobrir se você está diante de uma falácia de falsa dicotomia é que quem quer te apresentar isso, muitas vezes já está com um objetivo, atingir um resultado. Ele já te traz a verdade pronta, não existe argumentação. E se você fizer 2, 3 perguntas seguidas, você vai perceber que não há respostas. Outra forma é usar de comparação. A comparação é um método muito simples. E se você perceber que para continuar sustentando essa suposta verdade, essa pessoa está mudando os contextos nos exemplos que você está dando, pronto, você está diante de uma falácia de falsa dicotomia. Quer um exemplo? O uso da hidroxicloroquina, bem recente, bem moderno, tira de contexto para tornar uma determinada afirmação uma verdade. Nietzsche dizia que não existem verdades absolutas. Isso me parece ser uma verdade. Mas a questão é a seguinte: eu estou dizendo tudo isso e trazendo todos esses assuntos para você para demonstrar que a falácia da falsa dicotomia ela pode ocasionar uma falsa empatia, ela pode resultar em uma falsa empatia. O que é? Estão te mostrando dois lados que teoricamente são antagônicos, como eu disse, a falsa dicotomia, e aí faz com que as pessoas adotem um determinado lado. E isso pode ser muito perigoso. E eu não estou nem me atendo ao fato, porque eu já defendi que a gente não pode discutir fatos. O fato ocorreu, está consumado. Não tem como você discutir o fato. Para ficar claro, vamos dar um exemplo prático. Caim matou Abel. É irrefutável. Esse é o fato. Eu posso discutir o fato? Não posso. Está registrado. A humanidade toda sabe que Caim matou Abel. Eu posso, quando muito, avaliar as circunstâncias, os motivos, a forma, o momento, o local, esse tipo de coisas. O fato não se dobra a discussões. Quem faz isso não cria fatos, porque não tem como criar novos fatos. Cria narrativas, o que é muito pior. Você tem o direito de discordar de mim. Eu vou defender até a morte o seu direito de discordar, de possuir a sua informação, de possuir a sua afirmação,
de emitir a expressão do seu pensamento, o mesmo eu tenho que dizer em relação ao silêncio. Você tem o direito de ficar em silêncio se você não quiser emitir nenhum, não fazer nenhuma manifestação de pensamento. E eu lutarei até a morte pelo seu direito. Martin Luther King, ou pelo menos é atribuída essa frase a ele, eu gosto muito, o que me assusta mais não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então veja, mais uma responsabilização ao silêncio, percebe? Quando eu fico em silêncio, eu permito que qualquer pessoa diga algo sem que eu emita essa opinião. A questão é que em momentos difíceis, usar do próprio silêncio pode trazer consequências graves também ao próprio exercício da liberdade. Você pode estar sofrendo o que nós chamamos de falsa empatia. O que é falsa empatia? Primeiro, você precisa ter em mente que a empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. É diferente de compaixão, é quase que antagônica. A compaixão, ela não te atribui essa capacidade de se colocar na situação do outro. Não, eu me condoo, tenho piedade, tenho compaixão, tenho dó daquela pessoa, ou seja, ela acaba sendo colocada também na minha avaliação como uma pessoa hipossuficiente que não vai sair daquela situação sem o meu auxílio. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma falsa empatia. E vou dar um outro exemplo prático. Exemplo prático agora. Picharam a estátua de Winston Churchill em Londres. O que acontece com isso? Era uma manifestação antifa, uma manifestação antifascista. Olha, não existe, ao menos que eu tenha conhecimento, pessoa que tenha lutado mais contra o fascismo do que Winston Churchill, contra o fascismo. Não fosse o poder de resiliência do povo britânico influenciado por esse grande líder, a Segunda Guerra Mundial teria acabado de maneira diferente. E eu vou te dar mais um exemplo dessa capacidade que esse homem tem. Hoje se discute muito, e é outra falácia da falsa dicotomia, entre o humanista e o utilitarista. Você pode se colocar da maneira que você quiser. Penso que nenhuma das duas seja errado de fato, como querem te demonstrar. Ah, você é humanista, você está errado, porque você precisa pensar no resultado. Ah, você é utilitarista, você está errado, você só pensa no resultado e não pensa no ser humano. As duas proposições têm suas questões positivas. Não são verdades absolutas porque elas não existem. Mas essa falsa dicotomia, quando não há argumentos que refutem as proposituras, a falácia da falsa dicotomia vira uma narrativa. E uma narrativa, além de despreocupada com a própria verdade, pode se tornar vazia. Quando você experimenta, baseado nessa falácia da falsa dicotomia, experimenta um lado, você pode cometer um grande equívoco. No caso deles, pichar, depredar uma estátua que representa um dos maiores nomes da história recente da humanidade no combate ao próprio fascismo. Foi muito sério. Quando você pretende um suposto revisionismo histórico, você está deixando de avaliar o momento histórico como ele realmente deve ser avaliado. Nós não podemos, por exemplo, com a nossa moral de hoje, com o que nós entendemos como ético hoje, com a nossa, com os princípios e valores da nossa sociedade de hoje, voltar aos tempos de Cristóvão Colombo e culpá-lo por conta daquele período de expansionismo. É uma falácia de falsa dicotomia e pode causar a falsa empatia. Por que que eu quis dizer tudo isso e chegar a esta finalidade, a esse fim desse vídeo? Porque, embora nós estejamos enfrentando um momento de pandemia, que é um momento crítico, e que você está assolado por uma série de informações que causam uma empatia, cuidado, ela pode ser falsa, porque ela foi levada até você através de uma falácia de falsa dicotomia. E para finalizar bem nesse ponto, por que falácia de falsa dicotomia nesse contexto da Covid-19? Porque o lockdown, o isolamento, esse afastamento social, ele nos foi pregado, ele nos foi dito como sendo a salvação para que o sistema de saúde pública em todos os lugares do mundo não entrasse em colapso. Pois aqui em São Paulo, a primeira coisa que se fez foi a abertura de novos postos de UTI, novos postos de atendimento, o que era o correto a se fazer. Mas o que nós estamos vendo agora, depois de quase 90 dias em casa, enclausurados, sujeitos a essa realidade do fundo da caverna, em relação ao mito da caverna de Platão, que eu
tratei no outro vídeo, é que isso não era verdade. O nosso sistema não colapsou. O nosso sistema, muito ao contrário, se superou dentro da própria epidemia. Anunciaram para você, por exemplo, que o hospital de campanha do AMB, Hospital Municipal de Campanha do AMB, era para 1.800 leitos. Esses leitos nunca foram entregues. Agora, recentemente, um grupo de deputados a que eu tive acesso, eu vou colocar para você aí, eu cheguei a falar com o Coronel Telhada, que muito gentilmente, quero agradecer a ele também, muito gentilmente me respondeu em 8 de maio que eles não estavam conseguindo acesso a informações. Eu também tentei pelo site baseado na lei de acesso a informações. Quando eu finalmente recebi a resposta da prefeitura, o vídeo já estava editado, então eu estou passando aí para você. Eles me mandaram a resposta dizendo que o hospital de campanha do Pacaembu custa 5.250.000 para 200 leitos por mês, que é a capacidade hoje instalada. Já foram gastos, então, por essa ótica, mais de 15 milhões de reais nesses 3 meses de pandemia. Cada leito tem um custo aproximado de mais de 25 mil reais. E aí, voltando aos deputados do PDO, esse novo sistema que os deputados criaram para investigar isso, esteve lá e percebeu que só tinha 232 leitos ocupados e que pouco mais de 500 estavam aptos a serem utilizados. A matemática não mente. Pelo valor unitário de cada leito que me apresentaram por conta do hospital de campanha do Pacaembu, que me responderam, nós estamos falando em algo em torno de 40 milhões de reais. Hoje, os deputados do PDO e mais a doutora Janaína Pascoal se reuniram com a procuradora-chefe do Estado e a ideia, me parece, é processar o governador Dória e o prefeito Covas por improbidade. Vamos aguardar os próximos acontecimentos e torcer muito por isso, pelo trabalho que esses deputados estão fazendo em prol do melhor uso do dinheiro público. Finalizando de fato agora, agradecendo a sua audiência e lembrando, se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve, clica no sininho para ser notificado por novos vídeos e quero te pedir também para fazer o mesmo com os canais Processo em Revista, do professor Paulo Papini, do professor José Carlos Sepúlveda, da Jocineia Loyola e do Dr. Guilhermo Ramos. Todos eles são canais de direita. Vamos fortalecer essa rede. Os links vão estar aí para vocês na descrição. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima.